Quanto você sabe sobre os beija-flores? Esses pequenos e fascinantes pássaros possuem características que podem surpreendê-lo. Além disso, neste vídeo você pode aprender diversos fatos sobre os visitantes do seu quintal. Aproximadamente há 340 espécies de beija-flores vivas, e elas se encontram em diversos lugares, do Alasca até o extremo sul da América. Esses pequenos pássaros de 3 a 4 gramas são os únicos que podem voar como um helicóptero, para cima, para baixo, para os lados, para frente e para trás. Cerca de 25% a 30% do seu peso está em seus músculos peitorais. Estes são os músculos peitorais largos, os principais responsáveis por voar. Os beija-flores têm em média 900 penas, o menor número de penas de qualquer espécie do mundo. Essa quantidade reduzida de penas o mantém mais leve para um voo suave. As suas penas cintilantes são um dos elementos que mais se destacam em seu pequeno corpo. Mas o que poucos sabem é que essas cores não vêm da pigmentação das penas. Na verdade, elas são resultado de um fenômeno conhecido como iridescência. O fenômeno acontece quando as cores do arco-íris são refletidas em uma superfície. Os beija-flores não têm olfato, porém possuem boa visão de cores. Podem enxergar a luz ultravioleta e ver mais longe do que um ser humano. Os seus olhos estão adaptados para ver tons quentes melhor do que tons mais frios. Por isso, eles se aproximam com mais frequência das flores laranjas, amarelas e vermelhas. Suas pernas minúsculas e fracas são usadas apenas para empoleirar-se e mover-se para os lados quando empoleiradas. Eles não podem andar ou pular. Este é o motivo pelo qual você não verá um beija-flor andando por aí. Como podemos ver, o seu bico é mais longo em proporção ao seu corpo e em comparação com outras aves. Além do bico, o coração também é enorme, equivalente a 5% do seu corpo, que chega aproximadamente de 6 a 12 centímetros. Quando os beija-flores encostam seu longo bico nas flores, imaginamos que eles estejam sugando o néctar, mas estes pássaros não sugam. Em vez disso, eles lambem com línguas bifurcadas e franjadas. A ação capilar ao longo da borda da língua ajuda a atrair o néctar para a garganta, e desta forma eles engolem o néctar, podendo lamber de 10 a 15 vezes por segundo enquanto se alimenta. O beija-flor deve consumir aproximadamente a metade do seu peso em açúcar diariamente. Ele se alimenta de 5 a 8 vezes por hora. Além do néctar, eles também consomem pequenos insetos e aranhas, e também pode beber a seiva de árvores e frutas que caem ao chão. Quando a comida é escassa e eles estão cansados, os beija-flores entram em um estado de hibernação, também conhecido como torpor, para economizar energia. Algumas espécies, como o beija-flor de queixo preto, fazem seus ninhos com plantas, seda de aranha e outros recursos naturais que podem se expandir à medida que seus bebês crescem após a eclosão. Os seus ovos são os menores de todas as aves existentes e pode ser comparado a um grão de café. Um bebê beija-flor tem aproximadamente o tamanho de uma moeda e é incapaz de voar. Apesar dos beija-flores serem pequenos, eles são muito valentes e territorialistas, chegando até a atacar corvos e falcões que invadem o seu território, e principalmente seus ninhos. Os beija-flores são migrantes solitários, então você não os verá viajando em bando. Os locais de invernada variam de acordo com a espécie. A velocidade máxima de voo de um beija-flor é de 30 milhas por hora. No entanto, ele pode atingir 60 milhas por hora em um mergulho. Estes pequenos pássaros possuem muitas adaptações para um voo único. Suas asas batem de 50 a 200 batidas por segundo. Dependendo das direções de voo,
e das condições do ar ao seu redor. Em repouso, ele faz em média 250 respirações por minuto, e o seu ritmo respiratório aumentará quando estiver voando. A frequência cardíaca média de um beija-flor é superior a 1.200 batimentos por minuto, em comparação ao ser humano, que é de apenas 60 a 100 batimentos por minuto em repouso. A expectativa de vida de um beija-flor selvagem é em torno de 3 a 5 anos, dependendo da espécie e das condições do habitat. Você já ouviu algum beija-flor cantando? Se a resposta é sim, você é muito sortudo, pois esses pássaros não são tão vocais como os canários. Apenas os machos de algumas espécies são cantores regulares, e os sons que eles produzem se assemelham a guinchos. O cérebro do beija-flor tem 4,2% de seu peso corporal. Este é o maior em proporção do grupo das aves silvestres. Eles também têm uma ótima memória e se lembram de cada flor e alimentador em que estiveram, e quanto tempo levará para uma flor reabastecer. Então, se você quer receber estes pássaros fascinantes em seu quintal, prepare um comedouro bem colorido, pois ele lembrará de você e será um frequentador assíduo do seu lar.